Bom dia, graça e paz, louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor. Seja bem-vindo ao nosso pão diário, que o Senhor nessa manhã possa ministrar sobre a tua vida, sobre a minha vida, que o Espírito de Deus possa nos conduzir. Sempre é uma honra poder estar servindo a mesa do Senhor. Espero que nessa manhã o Espírito de Deus traga luz, traga clareza sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre tudo aquilo que o Senhor começou a fazer. Cremos fielmente naquilo que o Pai deu início dentro do teu coração, tudo aquilo que o Pai deu início dentro de você. E a obra que Ele começou, a Bíblia diz que só Ele pode terminar. Então não abra mão daquilo que o Senhor começou a fazer dentro de você. O maior investimento que um homem pode presenciar na sua vida é aquilo que o Espírito Santo faz dentro do seu coração. Nada que um cristão adquire aqui do lado de fora é superior à transformação interior que Deus, que o Espírito Santo pode fazer. Nessa manhã nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre nós olhar no espelho e não se reconhecer mais, porque nós estamos percebendo que o Espírito Santo está nos transformando. Não porque estamos talvez com o tempo envelhecendo, se assim podemos dizer. Hoje eu olho para o espelho e vejo eu sem cabelo, barba branca, talvez eu diga assim, tu tá ficando velho. Não. Eu olho para o espelho e consigo ver o que o Espírito de Deus foi fazendo, está fazendo e o que Ele ainda há de fazer na minha vida. Então, que nessa manhã teu coração possa estar aberto para isso. Vamos orar? Pai, nós te adoramos nessa manhã. Nós exaltamos o teu nome. Nós te glorificamos acima de todos os nomes, porque não há ninguém maior do que o Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma manhã estarmos aqui reunidos em Tua presença. Nesta manhã, Senhor, quero aqui te agradecer por tudo aquilo que o Senhor está fazendo, por tudo aquilo que o Senhor está manifestando dentro dos nossos corações. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem sido bom em todo o tempo. Em todo o tempo o Senhor tem sido bom. Que as tuas mãos de misericórdia, de graça, ela esteja estendida, Senhor, sobre essa família. Que essa família de alguma maneira possa estar provando a tua bondade, a tua misericórdia, a tua graça. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda, Senhor, esse homem, essa mulher a se manter de pé, Pai. Os ventos, eles sopram, os ventos, eles batem, mas existe um povo que está grudado, agarrado nas tuas mãos e que não vão soltar, Pai. Eu profetizo isso, que eles não vão soltar as tuas mãos. Eu só te peço, Pai, sinaliza, mostra, te revela para que eles possam saber. Como uma manhã como essa, tu pode falar fielmente, fortemente ao coração deles. Espero que o Senhor traga a luz, a clareza ao coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. É lindo quando o Espírito Santo ele vai usando todos os meios para te sinalizar que Ele está contigo. Ele sinaliza, Ele mostra através às vezes de uma palavra, de momentos que você está passando, desafios. Você talvez está atravessando momentos delicados da tua vida. E nos momentos mais delicados da nossa vida, parece que muitas das vezes a gente vai se sentindo sozinho. A gente vai se sentindo só. E tudo isso tem a ver com o espiritual que estamos às vezes inseridos. Mas mesmo assim, mesmo às vezes a gente está atravessando momentos de solidão, em que a gente não está vendo nada, o Senhor, Ele se encarrega de se revelar, de se mostrar para nós, de se fazer presente na nossa vida. Particularmente nos momentos mais difíceis da minha vida, isso aqui eu falo como experiência pessoal, eu trilhei muito esse caminho, um caminho onde parecia que Deus ele não estava falando nada, não estava... Parecia até que Deus tinha ido embora, irmão. Porque às vezes são esses os sentimentos que às vezes em momentos de luta que a gente está passando,
E eu aprendi muito que em alguns princípios que eu ensino hoje para vocês aqui, na minha casa espiritual aqui, na nossa igreja, na nossa família, né? Como o Senhor, Ele me ensinou, e eu vejo isso como uma característica de Deus, sabe? Quando no Antigo Testamento, Isaías e por aí vai, tantos outros profetas, quando o Senhor ele usava os profetas para dizer: não temas, eis que eu sou contigo. Você já deve ter ouvido muito isso, né? Alguém citando esses textos. Não temas, eu sou contigo. Aqui você vai ver uma característica de Deus muito forte para a nossa vida. Qual é? Nos ensinar a crer sem ver. Nos ensinar a confiar nele. Entende? Eu não sei se você já teve uma experiência particular, pessoal, de perceber que alguém que você talvez ama ou gosta, né, não confia em você. Não é um sentimento ruim? E você é fiel e você está fazendo de tudo para... Não sei se você já teve essa experiência, eu particularmente já tive. E você percebe que a pessoa não confia em você. É muito ruim, é um sentimento muito, muito ruim quando você é fiel. Você quer ver isso num relacionamento, quando o marido não confia na esposa ou a esposa não confia no marido e ambos são fiéis, dando um exemplo. O sentimento é um sentimento muito ruim, né? Bom, estou falando isso de uma maneira natural para tu entender, quando a Bíblia diz assim: não temas porque eu sou contigo. A característica de Deus como Pai não é te dar e me dar coisas. Eu acho que Deus não é uma caixinha de surpresa, Deus não é uma máquina de caça-níquel que eu aperto lá e recebo o que eu quero. Mas é um Pai, sabe, que quer se relacionar com nós, mas principalmente o desejo do Senhor é que de alguma maneira você o conheça e passe a confiar. Óbvio que entra nesse meio termo a religiosidade, a religião, a igreja, homens, e que parece que meio que contaminam isso. Mas quando eu comecei a caminhar com Deus, ainda que foi dentro de um sistema religioso pesado, até podemos dizer assim, mas o Senhor, Ele permitiu que eu atravessasse alguns desertos na minha vida, aonde ninguém me dava nada, ninguém me visitava, enfim, era eu e Ele, entende? E eu pude perceber dentro desse contexto que o Senhor, hoje eu olho para trás e isso eu vejo com muita clareza. Por isso que dois fatores que você vai ter que perceber: um é quando você começa e o outro é quando você já está um pouco mais maduro na fé. Então, quando você está começando a andar com Deus, você não entende muitas coisas, só que tem coisa que só vai entender lá na frente. E quando eu estava vivendo esses momentos, eu não conseguia perceber que tudo que Deus estava fazendo na minha vida era me ensinando. Por que eu estou falando isso? Porque talvez o Senhor também está fazendo isso na tua vida. Ele está te ensinando a confiar. E no ensinar a confiar, Ele permite que você passe por momentos, por vales, por dificuldades. Ele permite que você... E eu não vou dizer que Ele permite você, Ele permite todos a passarem por um cenário parecido. Porque nitidamente, quando você vai andando com Deus, você vai se relacionando com a Bíblia, você vai ver que o interesse de Deus sempre é que nós venhamos a confiar. E aí eu volto a bater nessa tecla, sabe? É tão triste quando alguém não confia em você, quando alguém desconfia do teu caráter, quando você é uma pessoa verdadeira e a pessoa não confia. Isso machuca. E eu olho isso para Deus, eu vejo que Deus, Ele, sabe, a mesma impressão assim: poxa, tudo que eu quero é que meus filhos confiem em mim. E essa confiança, ela não vem de um Deus que vai dar, mas de um Deus que é contigo. Porque, amado, não se trata do que eu ganho, não se trata do que eu recebi. Eu creio que Deus vai me dar. Não, muito mais do que isso. Eu creio que Ele está comigo. Eu creio que Ele está mesmo sem eu estar vendo. Então, quando eu passei pelos lugares que eu já pastoreei, pelas estradas, pelos caminhos, pelos desertos, eu me lembro que dentro desse contexto eu estava assim, sabe, tudo que eu queria, e às vezes eu só orava e dizia: Deus, Pai, me dá um sinal.
que tu estás aqui comigo porque eu não estou vendo nada. Porque às vezes o sinal que Deus é contigo é a manifestação de alguma coisa que acontece, entendeu? Entendeu? Às vezes você está orando, aí aquilo que tu orou aconteceu e tu diz, oh Deus, obrigado. E quando não acontece? E quando Deus ainda está te levando um pouco mais além do que somente ou querer te dar algo? Quando Ele quer realmente se manifestar para você, e isso às vezes está ligado extremamente ao chamado pessoal que você tem com Ele. Porque alguém que tem um chamado pessoal com o Senhor, ele não tem um chamado para comunicar, irmão, somente. Particularmente, vou ser bem sincero, respeito quem comunica muito bem sobre Deus, mas nunca se tratou de comunicar sobre Ele, mas de se tornar a imagem de quem Ele é. Eu, basicamente, lendo a Bíblia, eu vejo que quando Deus criou o homem, disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E quando o homem peca, a primeira coisa que o homem perde é a imagem. Por quê? Porque Paulo vai dizer que Cristo é a imagem do Deus invisível. Quando o homem começa a se relacionar e eles vão ter os seus primeiros filhos, a Bíblia diz, então, depois da queda, Adão conheceu Eva e geraram um filho segundo a sua imagem, não mais a imagem de Deus, porque quando o homem pecou, ele perdeu a imagem. A imagem de Deus era Cristo revestindo. Então, quando Deus está se revelando para mim, Ele está se revelando a imagem de quem Ele é, que é o Filho através de mim. Então, mais do que comunicar, preste bem atenção, às vezes você senta com pessoas que ela comunica muito bem. Vamos ser sinceros, gente. A gente às vezes está cercado de pessoas que comunicam muito bem, que falam muito bem. Mas aí quando você olha a atitude, você olha, cadê a pessoa? Ela não transmite a imagem. Isso pode confundir quem é leigo, sabe? Que aí a pessoa fica, uau, pô, mas essa pessoa fala tão bem de Jesus, meu Deus. Mas aí quando você olha, você não vê Jesus nela. E aí ela diz, até a pastora Michele, ela usou uma expressão aqui muito interessante, que é o que a gente crê, claro, obviamente. E ela diz que aí nessas horas as pessoas dizem assim, irmão, não olha para mim, olha para Jesus. Só que a ideia do Evangelho é que o Senhor está restaurando a imagem do Filho em quem? Em nós. Então eu volto a dizer que mais do que comunicar Deus, de falar sobre Deus, é realmente poder adquirir a imagem do Deus invisível, que é Cristo habitando na gente, e é basicamente sendo consumido pela verdade, porque a verdade não é somente um contexto ou um texto. Jesus diz, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. A Bíblia é a verdade, mas eu posso somente conhecer a Bíblia, a verdade escrita, não a verdade pessoa. Em João capítulo 5, 39, Jesus está num dilema com os fariseus, escribas ali e tal, eles estavam questionando sobre quem ele era. E Jesus então começa a dizer, vocês examinam as escrituras, porque vocês cuidam ter nela a vida eterna, mas vocês não querem vir a mim para ter a vida, porque as escrituras que vocês estão estudando estão falando de mim. Ou seja, vocês estão procurando na Bíblia, eu estou aqui na frente de vocês, vocês não estão percebendo. Vocês ainda estão me procurando nas escrituras. Em outras palavras, irmãos, tem pessoas que podem saber comunicar muito bem. Bom, dentro desse contexto, eu volto a dizer, eu estava tendo uma experiência com Deus assim, e eu me lembro que eu tive uma reunião de liderança com os meus líderes na época, e eu tinha o meu filho mais velho, que hoje está com 22 anos, ele era bebê, nós estávamos indo para essa reunião, e eu estava completamente destruído. E por que eu estava destruído? Porque eu não estava vendo o resultado da minha obra. Eu não estava vendo frutificar aquilo que Deus me chamou para frutificar. Eu olhava para minha esposa, olhava para o meu bebê, olhava para a igreja pastoreando e eu não conseguia enxergar os frutos, as vidas chegando e as promessas se cumprindo, entendeu? Jejuava, orava e nada. Então, naquele momento, eu comecei a entrar num questionamento com Deus. Eu falei, Senhor, o que é isso? O Senhor me chamou, o Senhor disse que seria comigo, o Senhor... Mas as coisas não estão acontecendo.
qual o primeiro detalhe que você vai aprender na tua caminhada com Deus? Os resultados, eles não podem definir Deus para você. Deus não é Deus porque Ele faz algo. Deus é Deus porque Ele é Deus. Você consegue entender? Parece meio irônico, mas Deus não é Deus porque Ele está fazendo algo na tua vida. Porque Ele pode, faz na hora certa, no momento certo. Basta você continuar crendo. Mas Ele é Deus independente dele fazer ou não fazer. Entender isso é muito importante para a tua vida espiritual. Bom, naquele momento eu estava num questionamento assim, sabe? Um questionamento muito profundo com Deus. Só que ninguém sabia disso. Eu estava triste, irmãos. Porque eu não estava vendo a obra, o fruto das obras das minhas mãos. Eu acho que é muito desafiador quando você ora e a coisa não acontece. Aí o Senhor, ontem, Deus estava usando a missionária Silvia para falar um pouco sobre isso, né? Que ela estava orando pelo um parente dela, um irmão, e o Senhor dizia, não pare. Esse não pare era muito o que eu ouvia no meu deserto. Continua. E a tendência nossa é parar. Sempre vai ser, a tua tendência vai ser parar. Por quê? Porque o diabo sabe, quando o diabo consegue parar um pai e uma mãe, ele consegue acessar toda a sua geração. Porque se tem algo que o diabo quer roubar, é a herança do Senhor. Sempre foi assim. Se você olhar no Antigo Testamento, o templo no Antigo Testamento era revestido de ouro, tinha a arca que era revestida de ouro. Quando Israel fazia o que era mal aos olhos do Senhor, os inimigos invadiam Israel e eles saqueavam o ouro do templo. Depois destruía. Mas eles levavam o ouro. Eles levavam o que tinha valor. E a Bíblia diz que os nossos filhos são o quê? Herança. Então o que é precioso para o inferno? Mais do que você, são seus filhos. Então quando o homem ele é atacado, quando a guerra está na vida pessoal de uma pessoa, o diabo está atacando uma geração. Ontem a irmã Silvia estava falando, né, pregando e dizendo assim que o irmão dela passou por uma luta e tal, e ela dizia assim, ele tinha 4 filhos, um casal de gêmeos, tal. E aí Deus falava comigo que o diabo estava atacando não era somente um pai de família, era uma geração que ele queria matar. Era uma geração que ia ficar órfã. É uma geração que ia ter a sua vida espiritual marcada por alguém que um dia se dizia conhecer Cristo e abandonou e desistiu no meio da caminhada. Então, a nossa guerra é para que a gente pare. É para que a gente não continue orando. Para que a gente ache que o prazer desse mundo é melhor do que a eternidade. Não, querido. O que adianta o homem ganhar o mundo todo? O que adianta o homem estar tão bem fisicamente, humanamente falando? Corpo trincado, tudo certinho, uau! E perder a sua salvação? Nós não podemos abandonar um lado e deixar outro. Nós precisamos encontrar um equilíbrio, mas principalmente olhando para quem? Para Jesus e seguir. Bom, e naquele início da minha caminhada ministerial, já vinha trilhando minhas guerras pessoais, mas agora eu estava trilhando uma guerra que era ministerial. Então eu estava indo para essa reunião de pastor, com a minha esposa, empurrando aquele carrinho. Hoje eu falo sem vergonha nenhuma, sabe, irmão? Mas naquela época eu tinha um sapato, e era um sapato social que eu tinha, que era o único naquela época, né? E de tanto que eu andava, porque eu não tinha naquela época eu não tinha carro, de tanto que eu andava, o meu sapato ele fez um buraco embaixo. E só que em cima ele estava novo. Eu não gosto de falar na marca, porque hoje em dia essa internet, quando vira um processo, mas era uma marca muito conhecida. E o sapato assim por cima estava novinho, mas embaixo ele fez um buraco e eu não tinha dinheiro para comprar outro sapato naquela época. E eu continuava andando. Mas ao mesmo tempo, sabe, irmãos, frustrado, triste, por quê? Porque eu volto a dizer, eu não estava vendo os frutos
da minha obra. Eu não estava vendo resposta de oração. Sabe, irmãos, quando às vezes você está orando e parece que nada acontece, é ali que o inimigo começa a trabalhar. Desiste. Você não vai conseguir. Nada vai dar certo. Mas é nessas horas que você precisa entender que esse pão diário, ele não está chegando até você por um acaso. Deus sabe as guerras que você está inserido, as batalhas mentais que você tem atravessado. Você precisa prosseguir. E eu me lembro que eu estava indo com a minha esposa para essa reunião lá em Capivari de Baixo, empurrando o carrinho, e volto a dizer, triste. E vem vindo uma senhora, eu nunca vou esquecer, quem me conhece como pastor, eu prego isso, eu de vez em quando tem gente aqui na igreja que diz, já conheço essa história do pastor 1000 vezes, mas é a única que eu tenho para contar, irmão. Eu conto a minha, e quem me conhece sabe, eu fui forjado nesses lugares, e de repente vem aquela senhora do cabelinho branco, bem velhinha, um coquezinho na cabeça, empurrando também um carrinho, junto, creio eu que era uma neta ou bisneta, sei lá, mas enfim. Era a mãe da criança e ela empurrando aquele carrinho, e a gente vai vindo assim, chegando perto, e quando a gente vai chegando perto, aquela senhora olha para mim e começa a chorar e diz assim, meu filho, assim diz o Senhor, não pare, porque o Senhor manda te dizer que Ele tem grandes coisas a fazer através da tua vida. E aí eu olhei rapidamente para trás para ver se ela estava falando com alguém, era comigo, eu digo amém, e ela passou. E naquele momento, irmãos, meu coração parece que um vulcão veio dentro dele. De uma tristeza eu fui a uma alegria assim, em frações de milésimo de segundo. Era o Senhor dizendo, filho, eu sei que está difícil. Mas há momentos na nossa caminhada que a única coisa que Deus espera de mim, de você, é que a gente não pare. Então eu fui adquirindo algumas coisas que eu prego hoje, que eu sei quando eu falo causa assim um espanto em algumas pessoas, entre elas não trabalhe pelo resultado, trabalhe pela obediência. Quando eu falo isso, irmãos, eu não li isso no livro, entendeu? Eu não estudei isso num livrinho lá, numa teologia barata, e eu não peguei isso de um livro, eu peguei isso numa experiência de vida com o Espírito Santo. Não trabalhe pelo resultado, trabalhe pela obediência. Porque se o resultado não acontecer segundo aos teus olhos, o que importa é que você foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Então, é característica de Deus nos momentos de nossas maiores guerras, seja no pão diário, seja os meios que for, Ele vai comunicar, Ele vai falar com você, Ele vai se fazer conhecido para ti, Ele vai mostrar que Ele é contigo, mas é necessário que você vá, é necessário que você prossiga para o alvo. Grava isso no teu coração. Se você parar, toda uma geração está correndo risco. Teus filhos são algo muito precioso para o inferno. Elas são herança do Senhor. Alguém tem que ficar de pé nessa família. Alguém tem que estar de pé. Ao mesmo tempo que alguém tem que estar de pé, alguém tem que estar de joelho na presença do Senhor. O desânimo vai bater, meu querido. A guerra vai bater. Você vai ver que vai ter pessoas que vão sentar na tua mesa para concordar com você, que vão dizer que estão com pena de você. Lembra, quem tem pena é galinha, irmão. Você não precisa de alguém que tenha pena, você não precisa de cão que lamba a tua ferida. Tu precisa de pessoas que estão te empurrando para a cruz, te levando a vencer a você mesmo. Sabe, irmãos, eu converso com a pastora Michele aqui em casa, às vezes a gente tá aqui tomando um café, a gente fica trocando ideia. E às vezes eu digo assim, cara, eu glorifico a Deus porque você nunca passou a mão na minha cabeça como marido. Pensa num cara que é meloso, sou eu, irmão. Eu sou muito melancólico às vezes, eu fico ali, meu Deus e tal. Mas a pastora Michele é totalmente oposto. A pastora Michele, ela diz, Eduardo, não para olhando para isso.
Eduardo, avança. Eduardo, é isso aí mesmo. Tu achou que ia ser fácil? Ela sempre está me empurrando. E eu glorifico a Deus que Deus colocou uma mulher na minha vida, irmão, que não fica ali, sabe, concordando com as minhas mazelas. Porque tu tem que ser sincero, tem hora que tu é muito chato, tem hora que tu também é muito chata, mas tu precisa de alguém que não concorde, que diga assim, ei rapaz, levanta a cabeça, é assim mesmo. Piora, mas depois melhora. Vai. A gente precisa de pessoas, sabe, irmãos, que não concordem com as nossas historinhas, com as nossas dores. A gente precisa de pessoas que nos faz olhar para a cruz, que nos inspira a continuar marchando, remando, porque os nossos maiores inimigos dentro desse contexto espiritual é o nosso próprio sentimento. A nossa alma, ela tem um poder de sabotagem que, se você descobrir isso, você vai perceber o que Paulo está dizendo, que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta muitas das vezes não é contra pessoas, irmãos, mas sim o que o inimigo usa, ou seja, o inimigo sempre vai usar as matérias-primas e realidades na qual um dia você esteve ou está inserido para tentar burlar a verdade do Evangelho. Então isso poderíamos dizer assim, a realidade lutando contra a verdade do que Deus diz. Porque eu não nego o cenário que às vezes eu estou inserido e nem você. Às vezes a gente está vivendo uma realidade difícil. Realidade versus a verdade. Bom tema para essa live. Realidade versus a verdade. A realidade é o momento que eu estou vivendo, pastor, essa é a minha realidade. Mas a minha verdade não é a minha realidade. A minha verdade é o que Deus diz. A realidade, ela pode mudar por causa da verdade, mas a verdade nunca muda por causa de uma realidade. A verdade, ela não é alterada por causa da realidade que eu estou vivendo. Tem alguém aí que poderia dar um glória nessa manhã? Eu não sei se você está percebendo, mas eu acredito fielmente que o Senhor está falando com você, que o Senhor está comunicando ao teu coração, que o Senhor está trazendo luz nessa manhã para dentro de ti, que o Senhor está te dizendo, filha, eu sei que está doendo, eu sei, mas é necessário que você continue, porque a tua luta não é contra esse homem, não é contra essa mulher, a tua luta ela está se dando em outro âmbito. Vença você mesmo, vença você mesmo, vença aquilo que às vezes está tentando te colocar para baixo. Levanta-te e comece a vencer os teus pensamentos. Comece a vencer todos os sentimentos que estão tentando usar a realidade que tu está inserido para mudar a verdade do que Deus diz. A verdade de Deus, ela não muda, meu irmão. Não importa o quantas pessoas te abandonem, não importa o quantas pessoas não estendam a mão para você. Deus, ele te amou desde a eternidade. Você é amado não pelo que tu faz, você é amado pelo amor que Deus te amou, enviando o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que ele deu o seu Filho para trazer você de volta. E ele prometeu, querido, que estaria contigo todos os dias até a consumação do século. Então você não está sozinho. Pastor, mas eu me sinto tão abandonado. Talvez essa é a tua realidade. Talvez a tua realidade é que você se sinta só. Talvez a tua realidade é que você se sente jogado, abandonado, desprezado. Mas a tua verdade você sabe que não é essa. A tua verdade é que Jesus, ele está contigo e ele prometeu e disse, olha, eu estarei contigo todos os dias até a consumação do século, eu não vou te deixar. Talvez nessa manhã o Senhor está te trazendo para a mesa da comunhão e está te dizendo, filha, você tem duas opções. Ou você segue observando e vendo o que eu estou construindo em você, ou você vai parar nas mazelas da tua alma. Você não pode parar. Você precisa se levantar em Cristo. Você precisa se erguer. Amém? Então deixa eu te dizer. Eu sentei aqui e comecei a orar ao Senhor. E eu falei, Senhor, como é lindo quando você olha para o espelho e você não se reconhece mais. Quando você olha para o espelho e percebe que você está amadurecendo. Quando você percebe que a imagem de Cristo está sendo formada em você. Sabe quando você olha no espelho e você diz assim, cara, eu não consigo mais ver a velha Carol.
Eu não consigo mais ver aquela velha Noemi, depressiva, abandonada. Eu não consigo mais olhar aquela velha Gi. Eu não consigo mais olhar aquela velha Silvia. Eu olho hoje e consigo perceber o quanto o Senhor tem me feito amadurecer. Porque aquilo que antes me dominava, hoje já não me domina mais. Aquelas angústias que dominavam a minha vida, elas hoje já não prevalecem mais. Aquilo que antes parecia normal, agora, isso acaba entristecendo o meu coração. Sabe aquela coisa que é normal, todo mundo faz, hoje não. Hoje eu olho para certas coisas e digo, cara, isso aí não agrada a Deus. E eu não quero nada na minha vida que não agrade mais a Deus. Sabe quando você olha no espelho e percebe que aquilo que antes você amava agora já não satisfaz mais a tua vida? Seja o pecado. Isso não significa perfeição, querido, mas significa a direção do Espírito Santo na tua vida. Então, algo que nós precisamos entender é que o novo nascimento muda primeiro o interior. Depois, essa mudança, ela alcança as atitudes. Então, nós temos que ter um cuidado, porque você tenha cuidado para não ficar julgando quem nasceu e quem não nasceu, porque o novo nascimento primeiro é uma mudança interior, e essa mudança interior ninguém está vendo. É uma imagem que alguém está recuperando. Porque isso é impressionante. Eu bato muito nessa tecla sobre esse espírito de religiosidade, porque se converter não é ter aparência de crente. Se converter não é agora eu botei o pé na igreja, me batizei, agora eu sou uma nova criatura, quando ainda você não recuperou por completo a imagem de Cristo, que é algo espiritual, que nada mais é do que o Cristo que está sendo expresso dentro de você, que as pessoas agora não te conhecem pela comunicação que você tem. Volto a falar o que eu comecei aqui dizendo, tem pessoas que comunicam muito bem sobre Jesus. Tem pessoas que ela atrai pessoas para a mesa, ela comunica bem, mas a vida dela não expressa. O comportamento não expressa Jesus. Né? Eu nunca parei em pessoas que falam bonito. Nunca. Eu não julgo ninguém pelo que fala. Mas a Bíblia diz, vai se conhecer pelo fruto. Tu vai conhecer pela atitude. Tu vai conhecer uma pessoa pelo comportamento, pela arrogância, falar bonito. Eu posso te impressionar aqui. Tem gente que escuta a live e diz assim, eu já ouvi, né? Eu gosto de ouvir o pastor Eduardo. Ele fala assim tão calmo. Aí eu penso comigo, essa pessoa não me conhece. Eu posso expressar só uma pessoa sereninha, tranquilinha. Você consegue, talvez, passar uma impressão por aquilo que tu fala. Mas poucos conhecem o Jesus que pegou um chicote e entrou dentro do templo e começou a bater e a expulsar a galera, chutou a gaiola que tinha as pombas e disse, não faça da casa do meu pai uma casa de comércio. Você já imaginou Jesus pegando um chicote, irmão, e debulhando o laço na galera? Você consegue ver um Jesus assim? Um Jesus que, quando ele tem essa atitude, ele está dizendo para mim e para você, cara, eu estou muito preocupado com o que está acontecendo dentro do templo que é você, não do lado de fora. Você comunica muito bem, você fala muito bem, você oferece o Espírito Santo, a pombinha para as pessoas, mas a Espírito Santo está aí dentro de você, preso numa gaiola. Aí Jesus pega o chicote e começa a expulsar os cambistas do templo. Quem lembra essa passagem? E solta as pombas. Solta o Espírito Santo. Uau! O templo é a figura de quem? A figura do meu homem interior. Então, quando Deus vem para dentro de mim, Ele não vem com flor, Ele vem com chicote. Eduardo, para de usar esse teu traje, para de usar essa aparência, que eu sei quem tu é, rapaz. Deixa o Espírito Santo te governar. Não prenda o Espírito Santo dentro de uma gaiola dentro de você, porque ter o Espírito Santo dentro da gaiola e dizer que está cheio do Espírito Santo é uma coisa. Soltar o Espírito Santo e deixar ele dominar é outra. Dá um glória aí, meu irmão. Misericórdia, Jesus. Vocês estão... Segunda-feira não é fácil fazer a live. Eu acho que eu vou começar a fazer só terça. Segunda a gente vai pular.
Quem lembra dessa passagem? A gente quer ver Jesus só o Jesus do amor, o Jesus do love. Mas a gente não se depara com esse Jesus que vira as mesas aqui dentro. Então nem sempre quem está comunicando está com as mesas viradas aqui dentro. Porque quando a mesa vira aqui dentro, meu irmão, tem a primeira coisa, humildade. Quem comunica muito bem, sabe muito. Quem sabe muito, desperta arrogância. Isso que eu tenho que ter cuidado. Estude. Mas Deus vai colocar uns analfabetos espiritualmente perto de ti. Deus vai colocar uns menininhos perto de ti. E aí ele diz, agora eu quero ver se tu vai ter o mesmo comportamento que eu. Que peguei os meninos e coloquei no colo. E pregando para a multidão, ele diz, olha, se vocês não se tornar que nesse analfabeto aqui, ó, que está aqui dizendo, cara, eu não sei nada, me ensina. Mas às vezes as pessoas pegam, comunicam tão bem, humilham essas pessoas. Carregar o fardo um do outro, meu Deus, é poder olhar para alguém e ver que talvez eu brincava ali num dia no estudo com a irmã Gi. Aí eu dizia, abra lá a Bíblia lá no capítulo tal. A irmã Gi ficava procurando lá naquela primeira página com os números, né? Para ir lá. Eu falei, ô Gi, tu já tá 50 anos na igreja, meu filho. Tu ainda tá procurando aí? Não, tu já era para estar abrindo já lá. Ela, ai pastor, mas eu digo, não, mas fica tranquilo, eu tô aqui para te ajudar. Eu tô aqui para te dizer, é hora de largar essa mamadeira, sabe por quê? Porque se você não crescer, você não vai conseguir ajudar outros a crescer. Brincava com ela. Eu vi que ela ficou meio envergonhada. E eu disse assim, Gi, é isso, filha. Se começar a familiarizar com a Bíblia, se você começar a ler ela todo dia, você vai encontrar o que você está procurando com mais facilidade. Alguém está aí, gente? Que o Senhor libere sobre a tua e a minha vida uma unção para poder ajudar os pequeninos em graça, em amor. E ajudar em graça e em amor não é não falar a verdade, é comunicar, é ter paciência, é saber que todo mundo vai chegar, até que todo chegue ao pleno conhecimento da glória do Senhor. Então deixa eu te falar, irmão, o novo nascimento ele começa primeiro com a mudança interior, mas a morte espiritual também ela se dá no mesmo lugar onde a vida começa. Veja que coisa interessante. Então eu posso ajudar alguém no processo do novo nascimento ou eu posso contribuir com o diabo para matar alguém. Que uma palavra para alguém que está começando, que é desalinhado daquilo que Deus diz, como certas humilhações ou coisa parecida, mata uma pessoa. E sabe quando mata? Quando a pessoa simplesmente ela se ofende. Quando ela se ofende. Então, a gente precisa ter essa clareza dentro da gente. Às vezes você está julgando alguém que não nasceu de novo pela atitude. E que talvez realmente não é a atitude de quem não nasceu, mas só que existe uma obra que começou dentro. Então, ajude o Espírito Santo. Seja colaborador, porque é isso que nós somos na obra. Colaborador do Espírito Santo. Paulo ele vai falar sobre isso, né? Que a igreja, ela é uma lavoura do Senhor, edifício, nós somos colaboradores. E eu gosto, até eu e a pastora, a gente estava conversando como Paulo faz essa comparação, né? Vós sois lavouras de Deus, edifício de Deus. Lavoura fala de quê? De terra, de algo que você planta, mas você pode ter essa experiência, você pegar um pedaço do teu campo e for lá plantar, sei lá, salsinha, alface, você vai perceber que não vai vir só alface, não vai vir só salsinha, vai começar a vir um mato junto, vai começar a brotar mato. Aí o que tu tem que fazer? Ir lá e tirar os matinhos que estão nascendo, para ficar só alface bonita. Mas se tu fizer que nem... se tu fizer que nem eu, a pastora que me xinga, eu fui ali, eu plantei os negócios e não arranquei os matos. Daqui a pouco ninguém sabia onde é que estava o pé de alface, que o mato cresceu tudo e tapou tudo.
Aí a pastora diz, mas o que adianta? Tu planta, mas tu não cuida. Eu digo, rapaz, não estou tendo tempo nem de cuidar das ovelhas, quanto mais cuidar a horta, aleluia. Mas basicamente é isso, se você não for lá, não der uma limpada em volta, entendeu? Quando Paulo fala, vós sois lavoura de Deus, ele está dizendo assim, olha, o Senhor semeou a semente incorruptível dentro de vocês, que é Cristo, a palavra. Mas Paulo está dizendo, como lavoura, a gente tem que limpar. A gente tem que tirar as ervas daninhas que tenta ali contaminar. E depois ele fala, vós sois edifício. Porque está falando de uma edificação, de uma construção. Edifício de Deus. E aí Paulo diz, nós somos colaboradores. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, nós estamos colaborando com aquilo que o Espírito Santo está fazendo dentro de você. Talvez você está sendo chamado para ser um colaborador daquilo que Deus está fazendo na tua casa. Não és Deus, tu és só o colaborador. Alguém está aí comigo, gente? Então por isso que quando chega lá no livro de 2 Coríntios 5,17, a Bíblia diz, assim que se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. Então a transformação começa quando ninguém vê, antes de aparecer onde todos enxergam. Então ninguém está vendo o que está acontecendo dentro de você. Essa imagem que Deus está recuperando dentro de você é algo lindo. Contrapartida, o único meio dessa obra não chegar ao êxito, não chegar à conclusão, é quando você para. Então não pare. Se você quiser anotar em algum lugar, anote. Pegue um papel. Anote, porque infelizmente, você vai se deparar com essa realidade. Você vai ver muitas pessoas parando. Muitas pessoas que vão passar pela tua vida, boa parte dela você vai ver que elas vão parar em algum momento. Mas eu quero encorajar você, independente do que você está passando ou vivendo, avance para o propósito. Avance para aquilo que Deus tem para a tua vida. Paulo, ele sentia dores. Um líder, ele sente dor até que os irmãos cheguem à estatura perfeita. Lá em Gálatas capítulo 4, 19, Paulo diz, meus filhos, ou meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Veja a expressão, sinto de novo, dores de parto. Paulo está falando de uma dor que ele só ouviu falar. Um homem não ganha, não tem criança, não tem filho, mas com certeza, Paulo conheceu muitas mulheres que disseram, Paulo, tu não tem noção do que é a dor de um parto. Dói demais. Então Paulo usa essa expressão para comunicar, de novo eu sinto. E por que de novo? Porque Paulo está dizendo, olha, eu senti uma dor para resgatar vocês, para pregar para vocês. Então essa primeira dor foi a dor de não desistir de orar por aqueles que ainda não tinham sido salvos. Mas eu vi o fruto, eu vi vocês sendo salvos, glória a Deus. Agora de novo eu estou sentindo dor, por quê? Porque Cristo agora precisa ser formado. Veja que coisa interessante, Paulo está dizendo, olha, eu senti uma dor tremenda, foi uma guerra quando eu estava orando por vocês, para vocês serem salvos. Glória a Deus, pastor, eles se batizaram, aleluia, Jesus. Aí vem Paulo e diz, agora eu sinto de novo a mesma dor de parto. Porque agora começou a formar Cristo dentro de vocês. Uma dor só, mas em dois estágios diferentes. Então talvez você está aí orando por pessoas da tua família. E essas pessoas ainda não foram salvas. E alguém está sentindo a dor. Alguém está sendo convidado a desistir. Alguém está sendo convidado a parar. Alguém está querendo desistir. E você não pode parar. Pastor, glória a Deus, Deus alcançou minha família, aleluia, Jesus. Agora vem a segunda dor, até que Cristo seja formado dentro deles. E esse é um outro processo.
E é esse processo que o apóstolo Paulo está trazendo clareza. Quanto mais Cristo cresce, menos o ego governa. Então, quando Cristo vai governando a vida de uma pessoa que nasceu de novo, o primeiro a ser confrontado é o ego. E aí você tem que ter sabedoria, por quê? Porque quando você olha, quando a espada que você está apontando para o teu irmão, ela vira para você, aí Deus está dizendo assim, olha, você foi salvo. Glória a Deus pelas pessoas que orou por você. Só que agora começou um outro confronto. Agora a guerra é com você mesmo. A guerra é para que o trono de Cristo seja estabelecido dentro de você. Alguém está aí, gente? Até que todo chegue. Quando você começa a amadurecer, quando você começa a perceber que você já não é mais o mesmo, então você começa a perguntar menos o que eu quero e começa a perguntar mais o que glorifica a Cristo. Essa é uma marca profunda da restauração da imagem de Cristo dentro de nós. Não é mais sobre o que eu quero, mas sim o que glorifica a Cristo. Não tem mais a ver no que eu quero, tem a ver com o que está glorificando a Jesus. Comece a perceber que a maturidade espiritual está muito ligada a isso, a se mover para glorificar a Cristo, não a buscar a Cristo por aquilo que eu quero. Então o Espírito começa a nos surpreender mediante esses posicionamentos. Existem momentos que são lindos, marcantes na caminhada de um cristão. Você reage a uma situação difícil e de repente percebe, antigamente eu responderia isso de outra maneira, metendo meus 5 dedos na cara dessa pessoa. Mas hoje eu não consigo fazer mais isso. Irmãos, essa foi uma das primeiras coisas que eu vi Deus fazer na minha vida. A vontade às vezes era de pegar umas pessoas assim, aí eu dizia, cara, mas eu não consigo mais nem brigar. E aí eu dizia, cara, como é que pode? Eu me lembro de uma irmã, tá aí no grupo, tá aí na live hoje. Essa irmã era pavio curto. Aí ela disse que vai estacionar o carro no restaurante lá e tinha uma sombra. Em vez de botar o carro assim, o cara botou atravessado. E aí, como o carro dele era grande, ele botou atravessado para pegar sombra em todo o carro. E essa irmã queria botar o carro na sombra. Essa irmã, meu irmão, começou a ficar braba e tal. E depois ela começou a compartilhar comigo. Eu digo, minha filha, grande obra Jesus vai ter que fazer dentro de ti. Eu pensei comigo, o Espírito Santo aí vai ter trabalho. Só que automaticamente ela foi enxergando, vendo, não pelo que eu falava, mas o Espírito Santo foi mostrando que ela precisava mudar, que precisava ser transformada. E ela foi se rendendo. Cenários vão acontecendo. Agora volto a dizer para você, se você parar, o que o diabo quer é teus filhos, é a tua herança. Quem dá destino para teus filhos hoje é você na caminhada, firme com Cristo. Algo está acontecendo dentro de você, ninguém sabe. É uma guerra. A vontade de parar é grande. A vontade de desistir é demais. Mas aí você precisa olhar para Jesus e manter o ritmo e continuar olhando para Ele. E à medida que você vai olhando para Ele, Ele vai mostrando o teu interior para você mesmo. Tem alguém aí? Quando você começa a olhar no espelho espiritual e você começa a perceber, antigamente eu respondia diferente, pastor, mas hoje eu não consigo mais. Hoje eu consegui responder com mansidão. Você enfrenta às vezes umas ofensas e pensa, antes eu guardaria rancor dessa pessoa. Hoje eu consigo liberar perdão. Quem percebe isso entende. Essa reação não nasceu da minha natureza. Foi Cristo sendo revelado dentro de mim. E o Espírito Santo mostrando que a vera identidade
está perdendo espaço dentro de mim. Então, quando você menos espera, você já está refletindo a glória de Cristo. Recuperar a imagem de Cristo não é parecer ser espiritual, é manifestar o seu caráter. O fruto do Espírito começa a aparecer naturalmente através do amor, da alegria, da paz, da longanimidade, da fidelidade, da mansidão, do domínio próprio. O mundo pode imitar dons, meu querido, mas não consegue produzir o caráter de Cristo. Dons, eles podem ser imitados. Agora, deixa eu te dizer, o espelho deixa de revelar apenas quem você era. Quando olhamos apenas para nós mesmos, vemos nossas limitações. Mas quando contemplamos Cristo, somos transformados. Por isso que a Bíblia diz que somos transformados conforme a imagem que nós estamos contemplando. O espelho espiritual não serve para alimentar culpa, serve para mostrar a distância entre quem somos hoje e aquilo que Cristo já está formando em nós. Uau! Cada dia você vai perceber menos a imagem de Adão e mais a imagem do Filho em você. Esse é o processo da santificação. Foi isso que eu enxerguei quando eu sentei aqui nessa manhã. Que você esteja olhando no espelho espiritual e dizendo: cara, você já não é mais a mesma pessoa. Evite de querer se ver como alguém instruído, como alguém inteligente. Aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Tu não precisa mostrar teus certificados, teus diplomas. O que as pessoas querem ver não é o teu currículo. O que o mundo precisa ver e está carente é de se cumprir Romanos capítulo 8. O mundo está aguardando com uma expectativa a manifestação dos filhos de Deus. O mundo está esperando que se levante homens verdadeiros. Recentemente estourou um cara na internet que você deve estar acompanhando. Um pai de família, trabalhador, que estava numa parada e estava ali esperando o ônibus para ir trabalhar, chovendo, e indignado puxou o celular e abriu o coração e disse: cara, não aguento mais. Num mundo tão injusto, onde tantos têm, outros não têm e tal. E de repente aquele cara visualizou o Lincoln, né? E eu fiquei olhando para aquilo ali e tal. E aí, o que você aprende? O mundo está buscando a verdade. O mundo está procurando pessoas verdadeiras. E aí, quando eu falo isso, talvez pessoas verdadeiras, mas Jesus diz o quê? Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Se tem uma coisa que a igreja carrega, é a verdade. Mas ela cisma em querer colocar uma máscara. De achar que está bem quando não está bem. O cara foi só verdadeiro, irmão. E aí o cara explodiu. Já ganhou uma casa, o Pablo Marçal já pegou ele, o cara mudou tudo na vida do cara. Só porque ele foi o quê? Ele foi verdadeiro. E nós, e a igreja, porta a verdade. Carrega a verdade. Só que a igreja, ela está carregando uma mensagem. E eu vejo que cada vez o cenário está pior, porque cada vez eu vejo mais a igreja envolvida com política, mais corrupção na igreja. E eu digo, meu Deus, mas a igreja está cheia da verdade. É porque a igreja ela precisa entender que ela não foi chamada para pregar somente a verdade. Paulo diz, vós sois cartas vivas. Um cara chamado Lincoln, ele foi só falou a verdade.
E sabe o que a internet mostrou? Um cara que não estava enganando o povo. A lágrima que saía do rosto dele era uma verdade. E aquilo falou comigo. Falei, cara, um cara simples, falou uma verdade, explodiu, já ganhou casa, já ganhou. A igreja carrega a verdade. Mas a igreja quer pregar, mas não quer viver. Não é sobre comunicar, irmão. É sobre a imagem que precisa ser recuperada. Para que a imagem de Cristo seja recuperada, o meu ego tem que cair por terra. Você consegue entender isso, gente? Nesse contexto, existem guerras onde eu sou convidado a parar pela realidade que eu estou vivendo. Mas a minha realidade não tem poder de mudar a verdade que eu carrego. A verdade de Deus, ela muda a realidade. A verdade de um homem na parada de um ônibus, pegando um celular e falando somente a verdade do que ele percebia, mudou toda a trajetória da vida dele. Só porque ele falou a verdade. Porque os comentários que eu fui vendo era que todo mundo dizia, pô, esse cara falou o que a gente pensa, esse cara foi verdadeiro. Por quê? Porque tem muita gente pegando o celular, fazendo videozinho, enganando as pessoas. Falando de coisas que não são verdades para ela. Tem cara que na enchente disse que estava ofertando para ajudar 1 milhão. Aí foram ver, ele deu R$5. Foi preso e bababá. Por quê? Porque a internet ela apresenta pessoas que falam e sabe o que me assusta? É que a igreja está tendo uma mensagem, mas a sua vida denuncia que essa verdade que ela prega não é uma verdade. Eu não sei se você quer ser achado entre alguém que não tem diploma, não tem isso, não tem aquilo, não tem certificado, não é PhD em nada. Mas as pessoas enxergam uma verdade em você. Elas enxergam uma verdade na tua vida. Então eu oro muito, sabe, irmãos, para que tudo aquilo que a gente venha a fazer como ministério. Ah, pastor, mas tem ministério lá que, pô, tá bombando. Cara, glória a Deus. Mas a nossa verdade é essa aqui. A nossa verdade não é a nossa realidade. A nossa verdade é o que Deus diz. E virá uma fome sobre a face da terra. E muitas pessoas vão procurar por pão. Mas nós não queremos só que as pessoas venham porque carregamos uma verdade. Mas é porque nós nos tornamos a verdade que carregamos. Então, saia nessa live hoje dizendo isso para Jesus. Senhor, eu não quero só conhecer a verdade. Eu quero me tornar a verdade que eu estou conhecendo na minha vida. Se eu não estou bem, não estou bem, cara. Preciso de ajuda. O problema todo é quando eu tenho uma mensagem boa, mas não comunico da maneira como preciso comunicar, que é com a minha própria vida. Estava compartilhando, a irmã Marine estava compartilhando algo comigo, que ela teve uma experiência assim. E eu fiquei tão feliz. No trabalho dela, estava tendo o Jogo do Brasil lá, e ela estava sentada numa posição, sei lá, ou ela foi levantar, não me lembro bem, mas alguém xingou ela que estava lá na recepção. Ela assim, pastor, eu poderia ter colocado aquela pessoa no lugar dela, me veio tanta coisa. A falta de educação, sabe? Na condição que eu estou e quem eu sou, eu poderia. Mas aí veio aquela voz e disse, não, filho, não faz isso. Aí eu assim para ela, filha, naquele momento parece que tu saiu humilhada, envergonhada, mas você venceu. Porque você não vence quando você derruba o teu opositor. Você vence quando você derruba o teu ego aqui dentro. Amém, gente? Glória a Deus.
Uau! Eu sinto a presença do Senhor nessa manhã aqui. Há uma presença do Espírito de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu coração. Que essa presença toque o teu lar. Que essa presença ela leve você nesse lugar de relacionamento, de intimidade. E que a graça do Senhor se manifeste sobre a tua vida. Que você possa provar e ver que Deus é bom. Amém? Foi uma honra servir vocês nessa manhã. Se o Pai permitir, amanhã, a partir das 8 horas, nós vamos estar aqui novamente juntos. Vamos estar nos alimentando de Jesus. Vamos seguir. Ore por nós, ore por mim, ore pela pastora Michele. Nós estaremos orando também por vocês, tá bom? Um abraço, meus queridos. Tenham todos aí um bom início de semana. Hoje o Brasil joga. Deus abençoe a nossa nação. Que o Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Um abraço a todos. Paz. Deus abençoe.